Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou R4 da Urologia. Vou apresentar os casos da semana de hoje sob orientação do Dr. Adriano Fregonese. Primeiro caso, JC, 60 anos, masculino. O paciente que estava com sintomas de hematura e dor lombar há 3 meses, tinha antecedentes só hipertensão, sem tabagismo e sem diabetes. Procurou a UPA na cidade de origem, sendo aventada a hipótese de nefrolitíase na cidade de origem. Tinha diversas procuras à UPA pela mesma queixa. Marcou consulta ambulatorial com urologista externo, solicitou TC de abdômen tórax para investigação. TC de tórax sem alterações, TC de abdômen de maio de 2022. Paciente com moderada hidronefrose à direita, massa de contornos precisos e aspecto heterogêneo, infiltrando PLD com invasão da junção uretero-vesical. Creatinina. Bom dia. Nesse caso, o paciente, se ele tem um quadro clínico sugestivo de nefrolitise, ureterolitise, com dor lombar, hematura, que é um achado característico no exame de urina, seria prudente a gente pedir uma tomografia de abdômen sem contraste, pelo menos, para poder identificar a localização do cálculo, se existe cálculo, qual é a localização, a densidade, e para ver se o paciente também tem algum critério de complicação, hidronefrose. Então, acho que seria, na verdade, uma tomografia de abdômen sem contraste, na minha percepção. E aí, Bruno? O paciente submeteu a tomo de abdômen, então, que viu moderada hidronefrose à direita e massas de contornos precisos e aspecto heterogêneo infiltrando parede lateral direito, conjunção da uretero-vesical. Além disso, tinha uma função renal de 2,54, uma ureia de 71. Você tem a imagem dessa tomografia? Na tomo externo, o paciente não trouxe, somente o laudo que está descrito. Tá. André, você está com esse caso aí, o que você proporia para esse paciente? Frente a um caso de um paciente com hematura, iniciou a investigação dele com uma tomografia, viu essa massa em abdômen inferior, aparecendo algum contato com a bexiga. O próximo passo é uma cistoscopia. E eu faria já uma cistoscopia armada, já entraria com ressectoscópio, e caso encontrasse alguma lesão bem característica, já prosseguiria para ressecção, ou pelo menos tirar algum fragmento para biópsia. Viu, mas bem característica, acho que essa tomografia já não é suficiente para você saber que é um tumor. Eu não tenho imagem. Ele não... de uma neoplasia vesical? Ele me trouxe um laudo de uma tomografia. Eu não vou acreditar cegamente só no laudo externo, sem ver a imagem. Ok. E aí, Bruno, o que foi feito? O paciente foi submetido a RTU de bexiga em setembro de 2021. No AP externo, veio um carcinoma urotelial papilífero de alto grau, extensas áreas sólidas, invasivo, com áreas de necrose, infiltrando extensamente a parede vesical, comprometendo difusamente a camada muscular, presença de embolização prostática neoplásica. O professor Athanasi, ele poderia comentar, tem as lâminas desse caso em questão? Professor, foi feita a revisão, mas a gente só tem lâminas da peça. Ok. E o que deu essa revisão da lâmina? A revisão da lâmina no nosso serviço demonstrou um carcinoma urotelial papilífero e não papilífero, alto grau 3+3 Unicamp, com extensas áreas de diferenciação sarcomatoide focalmente glandular, um estadio PT2. Professor Athanasi, essa diferenciação sarcomatoide indica algum prognóstico desfavorável para esse paciente? Sem dúvida, Adriano. É um dos fatores, histológicos, de tumores mais agressivos. Aliás, isso em qualquer tumor, do trato geniturinário, quando houver esse tipo de diferenciação, o significado é esse mesmo, de maior agressividade. Tá. Então, era um PT2. Fábio, o que você proporia para esse paciente? Professor, então, nesse caso, um PT2, proporia uma neoadjuvância para esse paciente, posteriormente aí uma cistectomia. A doutora Helena está na sala? Sim. Doutora Bom Helena, dia a todos. Bom dia. O que dizem as diretrizes sobre neoadjuvância em tumor de bexiga?
Vale a pena? Não tem diferença entre fazer neoadjuvância ou depois fazer só a adjuvante? O que a senhora teria a falar sobre isso? E a outra pergunta é, esse paciente ele tem uma função renal alterada. Você mudaria o seu esquema terapêutico? A neoadjuvância a gente faz para tumores localmente avançados, um PT3 pelos exames de imagem, o N positivo. E a quimioterapia é baseada em platina, esse que é o problema. Então, ele teria que ter um clearance de creatinina maior do que 60, não sei se seria o caso. Você tem esse dado, Bruno? Professor, era menor que 60. Era menor do que 60, doutora? Aí nesse caso, tentaria fazer a cirurgia upfront. Tá. Não existiria outro esquema terapêutico para usar num paciente que tem um clearance menor do que 60? Você pode usar a carboplatina, que você ajusta pela função renal, a dose dela, mas ela não é tão efetiva quanto a cisplatina nesse caso. Ok. E o que foi feito, Bruno? O paciente foi submetido à neoadjuvância com início em setembro de 2021, com término em maio de 2022. Foi feito externo na cidade de origem e foi encaminhado ao nosso serviço a posteriori para avaliação de tratamento cirúrgico. Então, doutora Helena, infelizmente, esse dado que a senhora colocou, nós não temos como avaliar, porque foi feito num serviço externo, mas, assim, devemos levar em consideração a função renal quando da aplicação da quimioterapia, né? Sim, Wagner. Ele pode ter feito algum esquema adaptado, né? Ou MVAC, ou gemcitabina com... Aí, no caso, seria a carboplatina no lugar da cisplatina. Provavelmente deve ter sido isso. Certo. Bom, então esse paciente ele veio e ele tem indicação agora de uma cistoprostatectomia radical. Wagner, você tem alguma dica para avaliação desse paciente no sentido de evitar complicações do tipo deiscência de anastomose, fístula? Como é que se faz o preparo desse paciente? As condições clínicas, né, Adriano, são muito importantes para esse paciente relativamente novo, 60 anos de idade. Eu acho que tem um perfil bom, né, embora tenha uma alteração na creatinina. Então, acho que para você prevenir problemas e complicações no pós-operatório, principalmente as condições clínicas dele. E é lógico que o estado nutricional também é importante. Embora a gente, às vezes, tenha um curto espaço de tempo para trabalhar nesse sentido. Você não tem como recuperar essa parte nutricional do paciente, né? Mas tudo isso deve ser avaliado para ver o tipo de derivação que você vai fazer. Né? Mas, objetivamente, como é que você avalia esse status nutricional do paciente? Proteínas totais, o que é que você pede? Uma boa maneira de proteínas totais, peso, principalmente índice de massa corpórea, o performance status ou ECOG, são dados importantes que você pode ver nesse paciente no pré-operatório. Eu não sei, como é que ele estava, Bruno? Professor, era um paciente muito bem clinicamente. A gente escolheu uma albumina pré-cirúrgica, tinha uma albumina de 4,2, normal. E ele era super bem clinicamente, não tinha nenhuma outra doença. Os KPS 100%, super funcional. Ele trabalhava, inclusive, durante o diagnóstico. Não estava muito emagrecido devido à doença, nada disso. Ele relatou T2, ele relatou emagrecimento, mas ele sempre foi um paciente magro, então ele não levou muito isso em consideração. Wagner, com relação a preparo intestinal, continua fazendo e se faz, como é que você faz? A gente não faz mais não, viu, Adriano? Já está provado que isso daí, pelas novas protocolos ERA, né, que é o que mais se usa hoje em dia, você não faz mais preparo intestinal como se fazia no passado. A gente mexe normalmente com íleo quando for usar o trato digestivo, então não há necessidade de um preparo obrigatório. Dr. Fernandes, fazer derivação externa ou fazer uma neobexiga? O que o senhor poderia comentar a respeito disso? Muito interessante a sua colocação, mas depende muito
da avaliação prévia da situação do paciente, né, do status dele, principalmente nutricional. Fazer uma derivação interna para um paciente de 60 anos é sempre alguma coisa que a gente fica entusiasmado de fazer. Mas existe a possibilidade desse paciente precisar fazer autocateterismo. Então, você tem que avaliar essas condições, se é possível esse paciente fazer. No caso, em pauta, realmente o paciente tinha condições de fazer, se fosse necessário. Entretanto, a extensão da cirurgia, ela é muito maior fazendo uma derivação interna, né? A derivação externa seria um breaker e, inclusive, hoje também a gente está optando, em alguns casos, para ureterostomia, Tânia, que diminui muito o tempo cirúrgico, diminui a agressividade e um pós-operatório mais tranquilo, menos agressivo. A cistoprostatectomia com derivação urinária é uma cirurgia extensa, levando a um processo inflamatório no pós-operatório muito grande. Eu acho que nós temos que discutir muito com o paciente se a disposição dele para fazer, para ele seguir no pós-operatório qualquer tipo de derivação. Eu acho que nós não podemos mais vai fazer esse tipo de derivação sem discutir com o paciente, né? E avaliando as condições clínicas do paciente. Cada vez mais, eu fico mais para a derivação externa, menos derivação interna. Acaba tendo muita complicação. Agora, doutor Fernandes, o que a gente tem visto aí quando se faz ureterostomia, que também acaba tendo muita complicação, às vezes estenose desse ureter, às vezes até deiscência da pele, esse ureter caindo para dentro do abdômen. Qual é a consideração que o senhor tem? Pelo que o senhor me disse, o senhor é muito mais adepto a fazer o breaker. Sim. Isso é um problema técnico. Por isso que, antigamente, se fazia mais a ureterostomia. Na sequência, o que leva complicações da ureterostomia? Estenose da estomia. Então, para você fazer uma ureterostomia, você pode fazer em coisa de espingarda, né? Em boca de espingarda, aumentando essa amplitude da estomia e, se possível, fazendo uma eversão, do tipo maturação. Não pode ser um ureter curto, senão ele traciona e vai para dentro, tracionando para a pele e vai causando estenose. Então, é muito específico. Cada situação, você vai fazendo isso. Muitas vezes você faz uma ureterostomia mais ou menos transitória. Você faz a cistectomia, cistoprostaté, ureterostomia, paciente depois de um tempo tendo condições, você pode ir lá e fazer um breaker, né? Então, eu vejo a ureterostomia específica nos casos mais complicados, paciente que tem mais complicações, né? Cardiopatia, hipertensão, diabetes, status nutricional um pouco comprometido, você faz o principal e depois, no segundo tempo, você pode ir lá fazer um breaker. Mas, tecnicamente, quem for fazer isso tem que estar muito bem preparado para como você coloca o ureter específico, né, que você perguntou, na pele e como fazer isso daí, né? Mas é um risco que tem, sim, de estenose, de intuscepção desse meato. Doutor Osamo. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o Wagner. Wagner, nesse caso aí que é PT2, já não tem indicação já de fazer cistectomia logo em seguida? Eu sei que esse caso veio de fora, mas, em geral, não é fazer uma cistectomia quanto antes? Sem dúvida, Osamo, você tem razão. Esse paciente é uma urgência, né? O paciente tem um tumor invasivo. Quanto mais rápido você operar, melhor. Mesmo esse paciente que fez uma neoadjuvância, você tem uma janela de oportunidade para fazer essa cirurgia, né?
Então, quanto antes, melhor para esse paciente se fizer uma cistectomia. E quanto que é essa janela? Então, Adriano, 3, 4 semanas. Né? Você espera depois do terceiro ciclo e aí você faz essa cistectomia. É importante estar bem casado junto com a oncologia e combinar datas, né? E não adianta nada você fazer uma neoadjuvância desse paciente e ficar esperando 3, 4 meses, por exemplo, como muitas vezes acontece. Você perde todo o valor da neoadjuvância se isso acontecer. Wagner, agora, e a linfadenectomia? Como é que você faz? Você faz estendida? Até onde você vai? Você faz somente ilha obturatória? Qual a importância disso? Bem lembrado, Adriano. Isso é uma boa pergunta, um bom aspecto técnico importante nos dias de hoje. Quando você faz a cistectomia, nesse caso, ela deve ser ampliada sempre. Já está provado que a linfadenectomia na cistectomia você tem ganho de sobrevida. Então, e essa ampliada até onde você vai? Até a bifurcação das ilíacas. Se você puder tirar um pouco de linfonodos pré-sacral, é o ideal. Então a gente deixa para fazer normalmente a linfadenectomia depois que você retira a bexiga. Fica bem mais fácil, né? Ok. E aí, Bruno? Foi refeito a TC dele pré-operatória, tá? Na tomo de junho de 2022, dilatação pielocalicinal moderada bilateral, até a junção com a bexiga, não houve excreção do meio de contraste pelo rim direito. Bexiga com lesão expansiva, heterogênea, com contornos irregulares da juve. A lesão invade a gordura perivesical, vesícula seminal direita e próstata, face endopélvica direita e mantém contato com o músculo obturador direito. Ramos púbicos com irregularidades corticais na interface de contato, o que pode representar invasão tumoral. Vou colocar o vídeo da tomo. Você vê a hidronefrose bilateral e a lesão à direita, com suspeita de invasão de ramos púbicos e obliteração da junção ureterovesical à direita. Bruno, isso é pré ou pós-quimio? Isso é pós-quimioterapia. Logo após a cirurgia, professor. Logo após a RTU. Desculpa, isso, logo antes da cirurgia. Antes da cistectomia, logicamente. Então, né? deixa eu fazer um comentário, Adriano. Isso daí é uma má resposta. Esse paciente não respondeu a quimioterapia. E se você vê que é interessante, porque você tinha colocado o PT2, eu não vi as imagens iniciais, eu não sei do caso. Mas esse paciente, como a Helena comentou, o PT2, às vezes a gente fica na dúvida se deve fazer neoadjuvância ou não. Mas aqui num tumor desse, se apresentasse dessa forma, a indicação de neoadjuvância era precisa. É um mau prognóstico, né? Esse paciente deve ser feito a cistectomia, eu acho que deve continuar nesse sentido, mas aí a gente já vai percebendo que esse paciente talvez não evolua tão bem no futuro, né? Ok. E aí, Bruno, segue. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. Bom dia a todos. Bom, primeiro assim, eu queria saber a opinião de vocês enquanto vocês pegam um caso de diferenciação sarcomatoide. Pelo menos quando eu pego diferenciação de sarcomatoide, geralmente eu já tendo a operar e não fazer neoadjuvância pela agressividade do tumor. Se for optado em conjunto com eu sei que esse paciente veio de fora já com a quimioterapia neoadjuvante prévia, então eu sei que a gente está de mãos atadas a esse assunto em específico, mas se tivesse em nossas mãos, talvez eu acho que seria interessante já ser diretamente a cirurgia e não ficar esperando tanto. Se fizer quimio-neo, geralmente vocês fazem uma tomografia entre o segundo e terceiro ciclo para ver se está tendo resposta ou não, porque às vezes você já pega antes de terminar o quarto ciclo já e vê que já não está dando certo, né? Vocês têm essa rotina de fazer uma imagem no meio dos ciclos, ou vocês já esperam acabar os 4 ciclos para fazerem imagem pré-cirúrgica de cisté? Dr. André Moraes. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Arnold, a sua pergunta é extremamente importante. É óbvio que ninguém faz quimioterapia às cegas, e essa era a minha pergunta para esse caso, vendo que a resposta foi pobre, se houve resposta. O Wagner chamou bem a atenção. Agora, com relação a ser sarcomatoide e você contraindicar um tratamento primário,
isso é controverso, tá? Você pode fazer quimioterapia no paciente que tem uma diferenciação sarcomatoide e observar a resposta. A vantagem de fazer quimioterapia primária é na sobrevida desses pacientes. É interessante que é um fator preditor de sobrevivência e de resultado a longo prazo quando você observa a resposta. A histologia sarcomatoide não é uma contraindicação formal para se fazer quimioterapia primária. Esse é o comentário que eu queria fazer. Mas o acompanhamento entre os ciclos de quimioterapia é essencial, porque realmente você pode perder um bom tempo, né? Um timing adequado para uma cirurgia melhor, com mais facilidade técnica. Se a doença progredir nos primeiros 2 ciclos de quimioterapia, a cirurgia tem que ser imediata. E aí, Bruno? Então, o paciente foi submetido a uma cistoprostatectomia com Bricker, margens ureterais livres na neoplasia na congelação durante o intraoperatório. A cirurgia foi aproximadamente 6 horas de cirurgia, deixado uma fole via uretral e splente esterilizado pelo Bricker. Esta é a peça macroscópica da cirurgia. O paciente evolui satisfatoriamente no PO1, recebe alta no PO7, com retorno ambulatorial. E o anato patológico? O anato do produto da cistoprostatectomia radical com linfadenectomia. Tem as lâminas para o professor? Vou deixar o doutor Athanasi comentar. Eu vou comentar, mostrar o resultado e depois eu vou ilustrar. Não, volta o resultado, isso. Então, carcinoma urotelial não papilífero, alto grau ou 3+3 Unicamp. É interessante fazer um comentário sobre isso. Vejam que nessa nomenclatura de baixo alto grau, o alto grau engloba, ele poderia ser tanto grau 2 como grau 3. Enquanto que na nomenclatura em que se usa os 2 números, realmente isto fica claro. Então, veja que nesse caso, em toda a extensão, esse tumor tinha grau 3, né? Isso faz uma diferença. Os trabalhos realmente têm mostrado de que se o alto grau é 2 ou ele é 3, isso faz diferença. Então, inclusive, hoje há uma tendência até de se fazer uma reunião de consenso para se alterar realmente essa nomenclatura mais simplificada, né, que seria de baixo e alto grau, considerar o alto grau com presença ou não do grau 3. Isso realmente os trabalhos têm mostrado que faz uma diferença. Veja que nesse caso nós temos, então, extensa diferenciação sarcomatoide, inclusive mais 2 outros fatores histológicos de agressividade, além da diferenciação sarcomatoide, a escamosa e a rhabdoide. Então, você vê que histologicamente ele tem vários fatores, né, de maior agressividade. Extensas áreas de necrose, invasão angiolinfática, as vesículas seminais, os ductos diferentes estavam livres de neoplasia, as margens de ressecção uretral e a ureteral, esquerda e direita, também livres de neoplasia. Agora, o estádio, ele invadia não só o tecido adiposo perivesical, mas também invadia o parênquima prostático, de modo que o estádio passa a ser PT4. E a linfadenectomia, que foi feita, a ilíaca direita e ilíaca esquerda, na direita mostrou 3 linfonodos com metástases, de 9 examinados. E já a esquerda, se não me engano, era um total de 12 linfonodos, todos eles estavam negativos. Eu vou só ilustrar para vocês, esse caso do ponto de vista histológico. Vejam, esse é o grau 3, né, quer dizer, o pleomorfismo, o hipercromatismo, as figuras de mitose, mas, como eu disse, na nomenclatura baixo-alto grau, o alto grau tanto poderia ser com um grau 2 ou grau 3. Então, por isso que, atualmente, a utilização realmente dos 2 números tem sido preferencial, porque ela explica, ela deixa bem claro qual é o grau predominante, inclusive essa questão também da predominância, né? Faz diferença se o grau é 2+3 ou se realmente é 3+2. Próximo. Aqui, para ilustrar a diferenciação sarcomatoide, observem como as células são alongadas, né? Como se fossem realmente células de um sarcoma. Isso sempre fará uma diferença no sentido de agressividade, não importa qual o tipo histológico e qual é o órgão no trato geniturinário. Próximo.
Esse outro fator, então, também de agressividade, é o que nós chamamos de diferenciação rhabdoide. Observe essa célula localizada centralmente, o citoplasma expandido, né? A gente diz que é uma célula assim barrigudinha, rechaçando inclusive o núcleo. É uma feição que lembra os miorhabdoblastos, mas o que é importante é que essa feição também dá maior agressividade. Na microscopia eletrônica, esse material, essa expansão do citoplasma mostra microfilamentos. Além disso, como eu disse, também tinha, nesse caso, a diferenciação escamosa, né, que é também um outro fator de agressividade. Em termos do estadiamento, então, próximo, para mostrar que o tumor, então, se estendia para o tecido adiposo, perivesical, e também, próximo, para a próstata. Então, isso dando no TNM o PT4. É interessante, só aproveitando o caso, mostra o próximo. Em termos assim, você não incluiu uma outra imagem que eu tinha acrescentado, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem. É que se a invasão, por exemplo, da próstata for de uma outra via, por exemplo, se é por uma extensão do tumor para a uretra prostática e posteriormente para a próstata, o TNM já não é o T4, seria um T2, né? Apenas para mostrar que é diferente realmente o TNM quando se considera a via de comprometimento da próstata. Nesse caso em particular, ela vem realmente de uma continuidade da invasão perivesical. Então, na verdade, é de fora para dentro. Então, na verdade, o estádio é um PT4. Doutora Helena, estamos com esse quadro agora. Um T4N1. Existe alguma coisa a ser feita do ponto de vista da oncologia clínica? Sim, para um tumor agressivo desse, como o doutor Athanásio bem explicou, lembrando que a presença do carcinoma epidermoide já garante um pior prognóstico para esse paciente. Agora a gente tem um nivolumab, que é uma imunoterapia, sendo usada como adjuvância. E no trabalho, ele incluía mais de 700 pacientes, incluía os pacientes que tinham recebido neoadjuvância ou não tinham recebido nada. Então, para os que tinham recebido a neoadjuvância, você podia incluir pacientes a partir de PT2 ou N positivo. E para pacientes que não tinham recebido nada, PT3 ou N positivo. E podia ser a quimioterapia baseada em platina. Então, esses pacientes recebiam nivolumab por 1 ano, tá, a imunoterapia, e você teve, então, uma sobrevida livre de recorrência com um hazard ratio de 0,7, uma diminuição do risco de recorrência em 30%, e eles dividiram uma população total ou um PDL1 positivo maior que 1%. E para essa população, esse ganho foi até maior, diminuiu o risco de recorrência em cerca de 45%. A sobrevida global ela ainda não pôde ser avaliada, né? Os dados ainda são imaturos. E no AUA de 2022, com um segmento de 5 meses a mais, esses dados ainda se mantêm. Então, para esse paciente, ele tem total indicação da imunoterapia por 1 ano. E isso é passível de ser utilizado, por exemplo, aqui na Unicamp? O que a gente faz, doutor, nesses casos, a gente manda um pedido para a secretaria, como uma medicação não padronizada, e aí aguarda a resposta, né? Às vezes essa resposta demora uns 2 meses. Obrigado. E aí, Bruno? O paciente opta por acompanhamento oncológico externo, ele morava numa distância considerável. Na avaliação oncológica externa não foi vista a necessidade de adjuvância, segundo o paciente. No PO,
de 3 meses da cirurgia, a paciente evolui com queda do estado geral, perda ponderal e dor abdominal. Realiza uma toma externa em caráter de urgência pela conta da dor abdominal. Foi visto uma hernia incisional, uma linfonodomegalia confluente retroperitoneal com atenuação de partes moles, envolvendo a aorta, veia cava e bifurcação das artérias ilíacas, com dimensões de 8,1 por 8,3 centímetros. Ô, Wagner, nessa situação aí, você tem alguma coisa a fazer, do ponto de vista cirúrgico? Não, esse paciente não tem mais indicação de cirurgia. Eu acho perfeito o que a Helena falou, acho que é o que é recomendado hoje em dia. Mesmo assim, fazendo uma imunoterapia adjuvante, que seria imediatamente depois da cirurgia, os resultados não são tão animadores assim, mas é o que temos, né? Isso já é prescrito e já é consagrado aí. Porque é um caso muito ruim, né? O paciente, o professor Attanasi mostrou muito bem aqui todas as características malignas do caso aí. E eu acho que esse é o desfecho que a gente, mais ou menos, infelizmente, esperava, né, Bruno? Sim, doutora Elba. Oiê, bom dia, gente. Eu só queria complementar, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu só queria complementar que um caso desse, que tem um componente sarcomatoide, um caso agressivo, o estadiamento desse paciente com PET ajudaria principalmente a Helena na condução de um caso onde ela iria fazer uma imunoterapia neoadjuvante. Então, porque você não tem uma citorredução tumoral, às vezes, que você enxerga no exame anatômico. Então, e como é extremamente ávido esse tumor por FDG, é uma indicação adequada você estadiar esse paciente antes de tomar as condutas e iniciar os tratamentos. Obrigado. Então, aqui foram cuidados paliativos e esse paciente evoluiu para óbito depois de 6 meses, é isso? Isso, depois de 6 meses da cirurgia, o paciente evoluiu a óbito uma semana após a realização da tomografia. Tá. Algum comentário final, Wagner, Dr. Fernandes? Então, Adriano. Oi, por favor. Eu gostaria de perguntar para a Helena, nesse caso específico, Helena, você já indicaria, você faria adjuvância, faria quimioterapia e a imunoterapia, ou só imunoterapia? Depois de 6 meses da cirurgia, aí teria realmente a indicação de fazer quimioterapia com a imunoterapia, tratando esse paciente como paliativo. Não mais como uma na adjuvância pós-cirúrgica, Sim. Você diz? Sim. Não, porque esse paciente já não respondeu na neoadjuvância, né? Então, mas essa neoadjuvância ficou muito entre aspas aí, né? A gente não sabe como foi feito, porque tinha uma certa insuficiência renal e Sim. Quanto tempo, o que foi feito, o que foi usado, quanto tempo depois foi reavaliado. Então, a gente não pode dizer que não houve uma resposta, não, porque se não foi bem feito, claro, não vai ter boa resposta, né? Mas eu acho que é muito... A gente fica, às vezes, numa situação difícil, você faz essa cirurgia, e aí, se você... Mas nesses casos mais agressivos, você entraria com... Se tivesse um pouco, vamos supor que tivesse um pouco de resposta, você complementaria a adjuvância fazendo químio e imuno? Ou só imuno? Só imuno, doutor, porque esses pacientes, se eles recebem a platina antes, você não tem indicação de fazer depois. Tanto que o braço controle desse estudo da imunoterapia era nada, era placebo. Então, não tem uma quimioterapia adjuvante nesse caso, nesses pacientes que recebem neoadjuvância. Ok. Obrigado, doutor Fernandes, doutora Helena. Próximo caso, Bruno. Então, segundo caso, paciente BDS, 33 anos, masculino. Paciente vítima de trauma moto versus carro, comparece à emergência estável hemodinamicamente, com intensa dor escrotal, hematoma local. Além disso, tinha fraturas de mão e clavícula esquerdas. Conduta. Caio,
Você está com esse paciente aí, chegar lá no pronto-socorro, o que você vai fazer para ele? Politrauma, professor. Eu acho que inicialmente a gente tem que pensar mais na lesão de sistemas, o risco de óbito relacionado à hemorragia. Então, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, encaminhar ele para tomo de abdômen, tórax, talvez crânio, cervical. E acho que de forma secundária aí você avaliar a parte urogenital. Tá, e nessa parte da urogenital, o que você faria? Tomografia, ultrassom? Acho que o ultrassom ele é mais prático, ele vai dar bastante informação para a gente, principalmente em relação a trauma testicular. Então acho que ele é suficiente. E esse ultrassom, com ou sem Doppler? Com Doppler. Tá. E o que foi feito, Bruno? O paciente foi avaliado inicialmente lá no serviço de origem, não tinha outras lesões de órgãos, além das fraturas e do trauma escrotal. Foi solicitado um ultrassom de bolsa testicular. Essas são as imagens do ultrassom. Nas imagens em cima é visto o testículo direito. Nas próximas, o testículo esquerdo. Como laudo, no testículo direito veio perda de contornos do polo inferior, hematomas intratesticular de 0,9 por 0,7 e outro 0,5 por 0,4. No testículo esquerdo, veio uma perda da morfologia habitual, contornos irregulares em toda a sua extensão, extrusão do parênquima testicular, sem fluxo ao Doppler, e um hematoma em bolsa escrotal de 135 ml. E agora, Caio? A bugina, não? Não fala, não menciona. Ele tem uma hematocele aí de 130 ml, eu acho que seria pelo menos prudente, acho que a exploração cirúrgica para drenar isso, evitar uma complicação infecciosa desse hematoma retido posteriormente. Aí o que foi feito, Bruno? Foi optado por uma orquiectomia esquerda e uma... Não, então foi feita uma exploração escrotal, como foi falado pelo Caio, e nessa exploração foi encontrado o quê? Foi encontrado na primeira foto o testículo esquerdo com lesão da albugínea, extrusão do parênquima testicular, e essa é a segunda foto. Tá. Lucas, você que estava lá de assistente nesse dia. Então, o Caio tomou a conduta e agora ele foi discutir o caso com você. Ele está lá com você nesse caso aí. O que você vai fazer? Bom dia, professor. Não sei se esse caso realmente estava eu na conduta, mas para comentar do caso, olhando a imagem, né, a gente vê que tem uma lesão testicular importante ali na foto da nossa esquerda, né? Então, sendo paciente jovem, sem outros comemorativos, sem lesão conhecida no testículo e com uma lesão desse tamanho, a gente faz orquiectomia mesmo, dreno hematoma, aí coloca um dreno, é discutível, mas uma coleção grande, óbvio que olhando lá na hora a gente vai poder decidir isso melhor, mas eventualmente colocar um dreno também é uma coisa que pode ser importante. Geralmente a gente fixa o testículo contralateral, então acho que isso também é uma coisa importante. Com relação a toda a conduta, teria conduzido exatamente igual. E em situações em que a lesão da albugínea é pequena, né, a lesão do testículo é pequena, menos de metade do testículo, 1/3 do testículo, é discutível fazer a rafia do parênquima testicular, da albugínea, para tentar preservar esse testículo, porque talvez a longo prazo isso possa impactar em produção hormonal e até em fertilidade. Tá, mas aí você faria o quê? Faria a rafia da albugínea, né, resseca esse parênquima que foi, né, extruso, que foi perdido, que perdeu a vitalidade, então, né, resseca o parênquima desvitalizado e rafia a albugínea e reconstrói o testículo. E você tem alguma outra foto, Bruno? Não, do intraoperatório são Tá, essas. então ficou basicamente meio testículo do lado direito, é isso? Isso. A doutora Marina está na sala? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Marina, você aí que está trilhando aí a área de infertilidade masculina, o que você pode me dizer com relação ao prognóstico desse paciente em questão do ponto de vista tanto da fertilidade quanto até de produção hormonal? Eu acho que a gente não tem
nenhum tipo de trabalho na literatura que relacione trauma testicular bilateral, né? Até porque eles são mais raros, para a gente pensar em fazer um segmento e entender como esse paciente fica. Mas se a gente pensar, por exemplo, como um paciente que fez uma orquiectomia por tumor de testículo de um lado, depois teve um tumor de testículo do outro e precisou fazer uma orquia parcial. A gente sabe que esses pacientes, eles acabam tendo, sim, impacto a longo prazo, tanto na fertilidade quanto na produção hormonal. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado bem de perto e se esse trauma tivesse sido num centro quaternário, eu diria, né, que tivesse um jeito de preservar a parênquima já nesse momento, seria interessante para ele. Ok. Vou fazer uma pergunta para o Arnold agora. Arnold, a Marina falou sobre a ressecção de um testículo porque ele tem um tumor, mas você não vai expor o parênquima testicular. Nesse caso em questão, se houve uma exposição desse parênquima, e você talvez possa ter quebrado essa barreira hematotesticular. O que você me tem a dizer sobre esse aspecto? Apesar de muitos se pensar que o contato desfazer essa barreira hemato-espermática ser um grande problema quanto a anticorpos anti-espermatozoides e levar a um quadro de infertilidade, alguns trabalhos de trauma testicular com exposição de parênquima demonstraram que a fertilidade tem se mantido preservada em muitos casos. Não há um problema tão grande quanto se pensa a exposição. Apesar dela ser a barreira mais forte que tem no nosso corpo, até mais forte que a hematoencefálica, né, que a gente tem na literatura, isso não há um comprometimento da fertilidade. A questão maior é a vascularização e atrofia, né, com esses traumas que tendem a acontecer. O que se demonstraram em vários trabalhos aí, que são casos raros realmente, né, então geralmente são trabalhos de revisão, né, pelos relatos de casos esporádicos que se tem, que a preservação do testículo com a rafia do parênquima exposto, nos primeiros dias tem se mantido a fertilidade normal, mas que com o tempo ele tem piorado. Então, sempre que possível, já crio preservar os poucos espermatozoides que se tem, né, ou melhor, os primeiros momentos da preservação do testículo, mas sabendo que a tendência é comprometer a mais a saúde testicular, às vezes ficar totalmente infértil, um quadro de perder, igual nesse caso aí, já perdeu um testículo por completo e o outro já pela metade, tem que se observar de perto e já fazer coleta de sêmen e congelar. Se possível, como a Marina comentou, realmente, num serviço que congelaria tecido, né, aí seria melhor. Mas o que eu quero dizer é que a fertilidade, ela não é tão comprometida com a exposição do parênquima como se pensa, em resumo. Tá. Os dois falaram sobre comprometimento da função fértil do testículo. E com relação à parte da testosterona, o que você poderia me dizer a respeito disso? Ele com meio testículo, será que seria suficiente para ele produzir a testosterona necessária para o dia a dia dele? Bom, tem um trabalho de 2014, eu acho, que foi bem semelhante a esse daí. Que o paciente teve um trauma testicular que perdeu um testículo e o outro perdeu, acho, se não me engano, 20% do seu parênquima. E neste caso, os autores, eles fizeram isso. Eles viram que o espermograma desse paciente 10 dias depois da cirurgia, o espermograma dele era normal. E aí criopreservaram. Mas meses depois, se não me engano, 3, 5 meses depois, ele já estava criptozoospermico. Em relação ao nível de testosterona, já desde o início, já estava baixo. Então, ele já necessitou, nas primeiras semanas, meses, aí, já de reposição de testosterona, né? Então, a questão da produção de testosterona pelas células de Leydig é mais pela presença dela mesma, não pela barreira, né? De estar exposto ao parênquima. Perdeu tecido, perdeu produção. Assim como nas cirurgias de captação de esperma, a gente tende a fazer a microtese e não a tese com esse objetivo também. Se você vai tirar só os túbulos seminíferos pela microtese, você preserva tecido parênquimatoso para diminuir o comprometimento de produção de testosterona, né? Nas questões de azoospermia, que eu estou querendo dizer, uma analogia aí. Então, a questão da exposição do parênquima testicular aqui, em relação à testosterona, são os número de tecidos que são perdidos das células de Leydig, não a questão da exposição em si. Sim, até porque o espermatozoide é um ser estranho até os
ele não existe até a puberdade, né? Por isso que existe a tal da barreira hematotesticular. Mas, e aí, Bruno? Então, foi optado pela orquiectomia total à esquerda e parcial à direita. O paciente retorna no PO15 no ambulatório com preocupação sobre a fertilidade. Paciente com uma parceira de 29 anos, sem filhos e com desejo gestacional. Como investigar? Marina. Como o Arnold deixou bem claro, né? Esse paciente tem indicação aí de já fazer esse espermograma com congelamento de sêmen, se encontrar, já aproveitar esse momento, está no PO15. E aí, obviamente, vale uma investigação hormonal completa com testosterona, FSH, LH, estradiol, para a gente já entender como esse paciente está e se ele vai precisar ou não de uma reposição hormonal, aí um manejo hormonal. E a partir daí a gente seguir. Marina, vamos supor que esse paciente faz espermograma e veio uma azoospermia. Pois é. Aí a gente vai ter um probleminha, né? Aí eu acho que vale a pena, se ele tem esse desejo gestacional, acho que é muito importante conversar com ele. Primeiro investigar essa azoospermia. Será que é só por causa do trauma? Será que ele já era azoospermico antes, né? Tem algumas coisinhas que a gente precisa pensar. Se ele não tiver nenhum tipo de espermograma anterior e não tiver essa resposta, eu acho que vale até a pena fazer uma avaliação genética com cariótipo, microdeleção do cromossomo Y, para ter certeza que da onde vem essa azoospermia. Se a gente for pensar que é só do trauma, vale a pena tentar fazer um estímulo hormonal, talvez com o Vidrel, esperar um pouquinho, pensar numa microtese futura em 6, 9 meses e explicar a chance que esse paciente tem. Ok. O Arnold, azoospermia, nós temos obstrutiva e não obstrutiva. E não foi relatado nada a respeito de epidídimo e do deferente. Será que nesse trauma, e até durante a cirurgia do lado direito, você não pode ter lesado, você não pode ter ressecado parte desse epidídimo, até mesmo do deferente, e esse paciente ter, então, uma azoospermia obstrutiva? E nesse caso em questão, o que você poderia me orientar para poder obter uma gravidez, visto que a mulher dele, ela quer a gravidez? Bom, primeiramente, esses casos complexos e tão graves assim, quando se fala de fertilidade, acho que nem na literatura deve ter algo a respeito desses cenários. Pode sim, realmente, no trauma ter lesão de deferente, de epidídimo, isso no intraoperatório você pode avaliar de forma grosseira, mas isso não impede de ter alguma questão de esmagamento, de lesões internas, que isso vai levar a uma obstrução. Então, não é possível você confirmar com plena certeza de que está pérvio, que você, por mais que você faça a preservação desse testículo, que caso eles tenham uma azoospermia, não seja obstrutivo. Então, nesses cenários, se o paciente tiver uma azoospermia aí no pós-operatório, aí nas primeiras semanas, né, e nesse contexto de desejar uma fertilidade, eu, sinceramente, já indicaria uma microtese para ele, com o propósito de tentar preservar o máximo possível de parênquima do pouco que sobrou, para não ter tanto comprometimento da produção de testosterona e já captar os espermatozoides na microcirurgia já. Né? Então, seria com ao menos sequelas na produção hormonal e com o objetivo de manter a fertilidade. Só que estimular a questão hormonal prévio à microtese, eu acho que talvez a gente não seria tão bem conduzido pelo fato das questões vasculares do testículo. Naquele trabalho que eu comentei até de 2014, bem semelhante, em que perdeu um testículo já pelo trauma por inteiro, orquiectomia, e o outro preservou com rafia, meses depois o testículo diminuiu o tamanho. Então, quer queira, quer não, esse trauma tão agressivo, há um comprometimento vascular e uma atrofia progressiva. Então, o tempo ele é fundamental. Você tem que resolver isso o quanto antes, essa preservação da fertilidade. E então, você não tem a seu favor de você ficar estimulando com medicação para lá à frente, programar, né? Ao contrário de pacientes no consultório em que você começou do zero e é saudável, né? Então, são contextos totalmente diferentes. Em resumo, eu diria que já indicaria uma microtese o quanto antes para esse casal já. Marina, microtese, tese, PESA, essa sopa de letrinhas aí. Primeiro, eu gostaria que você nos orientasse o que é isso,
tá? Porque a grande maioria daqui não sabe. E nesse caso em questão, você faria microtese ou você tentaria fazer uma punção do resto de epidídimo que sobrou desse testículo? Bom, então a gente tem, para procedimentos no epidídimo, a gente tem a PESA e a MESA. A PESA seria só a punção epididimária percutânea, tá? Enquanto a MESA seria já uma aspiração microcirúrgica desse epidídimo, então a gente abre a bolsa testicular, expõe no epidídimo, e aí faz a aspiração microcirúrgica. Eles são, então, para azospermia não obstrutiva, principalmente. Aí, quando a gente está falando de tesa, tese ou microtese, na tese a gente tem também uma aspiração percutânea aí desse testículo. Quando a gente pensa em tese, são as antigas biópsias testiculares. Então, basicamente, a gente expõe o testículo e faz 3 biópsias randômicas ali, polo superior, médio e inferior do testículo. E quando a gente está falando de microtese, a gente vai fazer a microdissecção desse testículo. Então, a gente vai abrir esse testículo no meio, vai expor esse parênquima e buscar por túbulos seminíferos mais calibrosos, que tenham uma chance maior de ter espermatozoide ou células precursoras aí dentro desses túbulos. Nesse caso, professor, eu acho que não vale a pena fazer uma punção testicular. Acho que o Arnold já explicou muito bem explicado a questão de perda de parênquima, de atrofia, de lesão vascular. Então, se fosse optar por um procedimento cirúrgico, com certeza seria microtese, porque na microtese a gente primeiro evita de pegar parênquima que não parece ser interessante, tenta deixar as ilhas de Leydig remanescentes que tem ali e buscar esses túbulos mais dilatados com maior chance de encontrar espermatozoide. Então, com certeza, esse paciente teria benefício de uma microtese. Ok. Arnold, qual espermatozoide é preferível? Qual ele teria uma capacidade de fertilização melhor? O do epidídimo ou do testículo? E outra coisa, tá bom, muito bonito, vamos fazer a microtese. Só que você vai abrir esse testículo no meio e você não vai comprometer esse testículo a ponto de repente, você piorar essa função hormonal dele? A questão de usar espermatozoides do epidídimo e do testículo, quando você tem um volume grande de produção normal, uma azospermia obstrutiva, a captação de espermatozoides do epidídimo, você tem mais segurança de que eles estão mais maduros e, consequentemente, você espera uma melhor qualidade dele e com sucesso maior para a fertilização. Assim. Mas o uso de espermatozoides do testículo, como muitas vezes você tem espermatozoides imóveis, né? Então você fica... se você, em casos de extremamente poucos espermatozoides, né, aquelas azospermias não obstrutivas em que você faz a microtese, encontra 5, 6 espermatozoides apenas em tudo que você coletou, isso daí não significa que você não vai ter sucesso, mas você tem espermatozoides imóveis, você fica um pouco mais ressabido, por mais que você estimule com pentoxifenina, por exemplo. Em resumo, se você puder pegar do epidídimo, melhor, mas isso não significa que o do testículo seja ruim. Tá? Em relação à produção de testosterona, como o senhor perguntou, eu não entendi. O senhor perguntou se expondo você tem baixa produção de testosterona, é isso? Não, você vai fazer uma microtese, então você vai abrir, você vai procurar As ilhotas. As ilhotas, então você está lesando esse testículo, quer queira, quer não. Então não é uma punção, você está abrindo esse testículo para procurar. Isso aí, de repente, não pode piorar a isquemia desse testículo a ponto de você diminuir até a população de célula de Leydig? Não, porque apesar de ser uma cirurgia mais agressiva, como se você visualmente vê a técnica, né, que você abre ao meio o testículo, né, equatorial, você abre em regiões avasculares. E com o uso do microscópio, para você explorar superficial e profundamente no polo superior, médio e inferior do testículo, ou seja, você procura incessantemente por essas ilhotas aí de túbulos seminíferos grosseiros para ter maior chance de encontrar espermatozoides, você desvia de vascularização. Até num trabalho de revisão que eu fiz com o Tairo e com o Dr. Sandro, que a gente publicou no ano passado, sobre microtese, a gente levantou todos os trabalhos controlados que comparam microtese e tese, que foram 8, desde a técnica de microtese que desenvolvida por Schlegel em 1999 até agora.
De todos os 8 trabalhos, a gente pegou aí que deu 54% em média de encontrar espermatozoides na microtese e de 35% com a tese. De complicações, principalmente hematomas, problemas vasculares e baixa testosterona, né, mas principalmente hematoma, é 1,5% ou 1,3% na microtese e 3% na tese. Então, fazer retirada cegas, né, tirar tecidos aleatórios na tese do testículo, além de ser menor a chance de encontrar espermatozoides, você tem maior chance de complicações do que a microtese. Obrigado. Então, acho que com essa discussão aqui, vocês têm como orientar tanto o paciente quanto a esposa dele com relação ao que ele deve fazer com relação ao segmento. Tem algum trabalho para apresentar, Caio? Bom, vamos lá, vou apresentar esse trabalho. Foi publicado no British Journal em 2018, que fala justamente sobre isso. Pacientes que são vítimas de trauma testicular, considerações sobre a preservação da fertilidade. Então, o trauma genital ele acontece em aproximadamente até entre 30% e 60% dos traumas urológicos. Naturalmente acontece mais em homens, devido às diferenças anatômicas. Homens também estão mais envolvidos em acidentes de trânsito, esporte de alto contato e atividades criminais. A ruptura testicular pode acontecer em até 60% dos casos de trauma testicular. E outras complicações possíveis são a hematocele, avulsão e até deslocação desse testículo. Então, o que o guideline europeu, o guideline americano falam a respeito do trauma testicular ou do trauma escrotal e genital é uma realização de um ultrassom para avaliação, principalmente em termos de sangramento, ruptura, avulsão. E no caso de se encontrar uma ruptura testicular, prontamente se indicar a intervenção cirúrgica, para prevenir principalmente a atrofia e a infecção de um hematoma retido. Mas pouco se fala a respeito da preservação da fertilidade desses pacientes. Então, acho que como a Arnold falou, são casos raros de trauma bilateral, e então pouco se tem na literatura a respeito sobre isso. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar as opções de preservação da fertilidade em pacientes que são vítimas de trauma testicular. Então, foi feita uma revisão dos trabalhos encontrados na literatura. A maioria foram relatos de casos ou séries de casos, sendo deles alguns pacientes que foram submetidos a reimplante microcirúrgico do testículo, um outro grupo que foi submetido a tese ou microtese, e um terceiro grupo submetido a criopreservação. Nesse primeiro grupo de pacientes que tiveram reimplantados microcirurgicamente os testículos, foram encontrados 2 casos com absoluto sucesso. Os pacientes mantiveram o tamanho do testículo, espermograma e o perfil hormonal absolutamente normal depois da cirurgia, e 2 casos relatados de reimplantes ortotópicos. Um paciente de 7 anos que teve um implante na artéria radial e de forma a posteriori, 5 meses depois da cirurgia, esse testículo foi implantado no períneo, foi feita uma anastomose com a artéria epigástrica inferior. Não tivemos sucesso, o paciente evoluiu com falência testicular. E um paciente que também tentou fazer anastomose com a artéria do bíceps, também falhou logo após o reimplante. Foram relatados 2 casos de tese na emergência. Os espermatozoides coletados, eles não tinham motilidade, mas eles tinham vitalidade e morfologia normais. E por último, um caso relatado de criopreservação num paciente que foi submetido à coleta de esperma 10 dias depois do trauma e que teve um bom resultado. Então, o que se discute no trabalho é que a criopreservação ela tem uma opção viável para esses casos, principalmente porque ela é uma alternativa que requer menos recursos. No caso de pacientes que precisam de abordagem cirúrgica microvascular, quando existe avulsão testicular, a gente requer um centro muito experiente, com cirurgião plástico, material, equipe preparada, microcirurgia, equipe que esteja habituada com isso. E também outro ponto limitante é o tempo de isquemia. Então,
como o tempo de torção testicular, até 4 a 6 horas é um tempo aceitável. Passando muito mais do que isso, então os resultados, mesmo depois de uma técnica adequada, os resultados não são tão bons. E a tese é uma opção boa para todos os casos, mas deve-se levar em conta também que não é todo serviço que tem um centro de andrologia e infertilidade que está disponível a qualquer momento para você usar os recursos dele num caso como esse. Então, o trauma escrotal que afeta a fertilidade é um trauma raro, tá? Geralmente esses pacientes têm trauma unilateral, então, desse ponto de vista, eles não ameaçam a fertilidade futura. Porém, em alguns casos, quando se perde massa testicular, principalmente a lesão bilateral, deve-se levar em consideração essa questão. A tese e o reimplante são alternativas viáveis, porém, elas são limitadas na maioria dos lugares, justamente pela ausência, pela escassez de recursos. Então, nesses casos, a criopreservação é uma boa opção. Ok, obrigado. Arnold, você gostaria de fazer uma consideração final desse caso? Acho que a única coisa que eu queria acrescentar é assim, que esses casos em que houve uma plena preservação aí da produção hormonal e de fertilidade, nesses casos de trauma, tem que se pensar se não foi questão de amputação, em que não houve esmagamento ou perda de parênquima testicular. Então, os casos de amputação, em que você só faz a revascularização, né, que isso é super complexo, mas revascularização e anastomose do deferente, por questões da microcirurgia, você está tendo um testículo íntegro em que você repõe na sua posição. Então, consequentemente, a produção hormonal e infertilidade você vai estar preservando de forma íntegra também. Agora, o desmagamento, perda de tecido, exposição e tudo mais, eu acho que é os cenários mais complexos aí, em que aí vai ter comprometimento, muito provavelmente, de tudo isso, né? Então, são bem diferentes essa questão de sucesso ou não, mas a microcirurgia, ainda mais, imagina os horários que isso se apresenta, né? Isso não vai ser descansado durante o dia, geralmente é madrugada, né? Enfim, deve ser bem complexo. Ok, obrigado, Arnold, obrigado a todos, já são 8h30, então eu vou encerrar a nossa reunião e espero vocês na próxima quarta-feira para a nossa próxima reunião. Obrigado.